Seja muito bem-vindo ao seu Sem Roteiro. Hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto que ele é um bicho de sete cabeças para muitos brasileiros. E, de acordo com as minhas pesquisas, eu estou no ranking desta profissão ser um bicho de sete cabeças para mim. Não entendo nada, mas eu tô com uma pessoa aqui do meu lado que entende tudo. Tem 15 anos de contabilidade, né, Cláudio? Seja muito bem-vindo ao podcast Sem Roteiro. Eu tô aqui com o Cláudio Marques, ele que é da MT Conte. E olha só, gente, que xícara linda que eu ganhei, ó. Tem até meu nome e tudo, ó. Muito obrigada. A Camila, que está aqui nos bastidores também, me presenteando. Muito obrigada, viu, Camila? Adorei minha caneca. Cláudio, seja bem-vindo ao Sem Roteiro. Júlia, eu que agradeço pelo convite. É uma satisfação enorme poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com os seus ouvintes. Bom, eu comecei falando que a contabilidade ela é um bicho de sete cabeças, né? Para muitos brasileiros, principalmente com a questão agora de pequenas empresas, né? Mas independente do tamanho da empresa, seja ela de pequeno porte ou grande porte, para muitos a contabilidade ela ainda é vista assim como um bicho de sete cabeças. Por que isso, Cláudio? Júlia, de fato, muitas pessoas ainda têm essa percepção sobre a contabilidade. Entende que é algo muito burocrático, algo muito complexo, algo inacessível. Mas de um tempo para cá, a contabilidade se tornou mais moderna, mais digital, muito mais acessível aos empresários. Então, hoje isso é um mito que a contabilidade é um bicho de sete cabeças. Para mim não. Com uma contabilidade consultiva, com uma equipe que consiga de fato orientar o empresário e o empreendedor, isso se torna muito mais simples, muito mais fácil, de uma forma muito mais fluida. Então, na nossa contabilidade, a gente já trabalha dessa forma, a gente já entende que o empresário precisa dessa consultoria, dessa proximidade. Então, isso faz com que essa relação entre o empresário, o empreendedor e o contador seja muito mais fácil. Então, para a gente hoje, graças a Deus, isso está se tornando realmente coisa do passado, a contabilidade ser um bicho de sete cabeças. Mas hoje, todo mundo precisa de um contador hoje? No passado, grandes empresas, né? Existe aquela questão de que, por exemplo, o MEI não precisa de um contador. Mas como você bem falou na sua fala, a consultoria, isso faz a diferença também hoje na vida desse pequeno empreendedor, Cláudio? Eu digo que qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, em algum momento da vida vai precisar de um contador, vai precisar de uma contabilidade. A pessoa física precisa de um contador, precisa de um suporte da contabilidade quando vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Ele precisa quando vai fazer a apuração dos seus rendimentos como autônomo, quando ele trabalha na pessoa física. Hoje as empresas obrigatoriamente precisam ter uma contabilidade. Até mesmo o MEI, que teoricamente não é obrigado a ter uma contabilidade, eu digo que em algum momento ele vai precisar ter um contador. Seja para dar alguma assessoria, seja para fazer algum tipo de declaração, seja para fazer o registro de algum empregado, ou quando o MEI está naquela fase de transição, deixando de ser MEI, quando já atinge o limite do faturamento. Então, como eu disse, no meu entendimento, qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, vai em algum momento da vida precisar ter uma contabilidade. E para quem está começando essa vida de empreender, o CNPJ, ele é o primeiro passo, ele é primordial nesse momento? Júlia, a formalização do negócio, ele abre muitas oportunidades. Com o CNPJ, a pessoa consegue formalizar o seu negócio, consegue emitir nota fiscal, ele consegue ter uma redução tributária, ele consegue ter mais credibilidade no seu negócio, consegue ter acesso a linhas de créditos diferenciadas. Então, de fato, formalizar o negócio é um passo estratégico. Mas eu sou muito transparente com os nossos clientes, com as pessoas que nos procuram, em dizer que se a pessoa ainda está naquela fase de validação do negócio, se ele ainda está testando uma ideia, se ele ainda está realmente só em busca de validar algo que ele tem em mente,
eu posso até dizer que a abertura do Dá uma CNPJ segurada. pode ficar um pouco mais para frente, sabe? Porque o que a gente percebe é que muitas pessoas acham, e realmente é muito simples abrir uma empresa hoje. Por isso que eu digo que não é mais um bicho de sete cabeças, porque hoje qualquer pessoa tem acesso e consegue abrir um CNPJ. Mas isso tem que ser feito de uma forma muito consciente. E aí que eu digo que precisa de um apoio de um contador. Uma consultoria. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não necessariamente qualquer pessoa já vai sair abrindo um CNPJ. Isso tem que ser feito, mas de uma forma muito consciente. Bom, você pontuando todas essas questões, Cláudio, me veio a seguinte dúvida. Hoje a gente tem vários tipos de empresas, né, que Sim. podemos abrir aqui. E talvez esse seja talvez o segundo grande erro de quem vai começar, já errando na escolha dessas empresas. Tem o MEI, tem o EPP, enfim, tem vários modelos, né? Esse também é um grande cuidado que as pessoas precisam ter? Sim, Júlia. As pessoas realmente se confundem com essa sopa de letrinha. MEI, ME, PP, LTDA, e as pessoas realmente elas ficam um pouco perdidas nisso, né? Mas assim, com a contabilidade consultiva, e isso eu vou sempre bater muito na tecla aqui na nossa entrevista, o empresário ele vai ter condições de realmente entender toda essas siglas, toda essa sopa de letrinha. Então, esse é o primeiro grande passo que a pessoa tem que tomar. Que tipo de empresa que ele vai constituir? E tudo isso que você falou, MEI, ME, EPP, está relacionado ao porte da empresa. O MEI, ele pode faturar até 81 mil no ano. O ME, até 360 mil no ano. Já o EPP, até 4 milhões e 800. Então, MEI, ME e EPP está relacionado ao porte da empresa. E nesse sentido, você já pontuou pra gente que o primeiro ponto é essa pessoa pensar, né? Pensar o que eu quero, até que ponto a minha empresa vai ter um futuro ali para eu escolher abrir um CNPJ. Mas essa pessoa chega no teu escritório, Cláudio, ela já decidiu que ela quer abrir empresa, ela já tem mais ou menos em mente algumas respostas ali para te passar. Além dessas decisões relacionadas a abrir o CNPJ e escolher o tipo de empresa, tem mais alguma coisa que é importante ser analisada nesse contexto? Para que fala assim, não, esse é o cenário ideal para eu abrir, para eu segurar um pouco? Sim, a gente precisa realmente ter o levantamento de várias informações, porque é dali que a gente vai conseguir orientar o empreendedor, o empresário, a qual caminho seguir. Então, normalmente, as pessoas que chegam até nós, a gente levanta as informações. Qual vai ser o faturamento mensal dessa empresa? Qual é a quantidade de sócios que ele terá? Quantos empregados ele vai ter registrado? E principalmente, qual será a atividade exercida? O MEI ele tem a restrição em algumas atividades, então não são todas as atividades que são permitidas ao MEI. Então, nessa conversa que a gente tem inicialmente, a gente já consegue identificar todas essas questões. E daí a gente vai fazer com aquele empresário um planejamento tributário da empresa. A gente vai planejar como a empresa será constituída, qual é a natureza jurídica da empresa. Então, realmente a gente precisa, no início, ter muito claro todas essas informações. Até essas informações, acredito eu, são importantes na hora de, por exemplo, lidar com impostos, né, Cláudio? Sim. Isso para não cometer erros, às vezes até básico de uma empresa, mas que acaba acontecendo muitas vezes. Sim, e isso acontece com uma grande frequência. E são erros que acontecem que eles podem ser evitados de forma muito tranquila, de forma muito simples, mas precisa de fato de uma orientação de um contador, porque esses erros básicos eles podem ser eliminados e a contabilidade pode ser muito mais tranquila, a vida do empresário pode ser muito mais tranquila se ele de fato tiver um parceiro que possa estar orientando ele, conduzindo ele no melhor caminho.
A gente falar em segredos da contabilidade, né? Hoje, você, 15 anos de mercado já trabalhando com isso, a gente consegue pontuar, Cláudio, segredos, vamos dizer assim, dos bastidores de escritórios de contabilidade que os empreendedores não sabem, mas que agora vai deixar de ser segredo, né? Porque você vai contar, que pode mudar completamente essa gestão de negócios de uma empresa? Júlia, não existe uma fórmula mágica, mas existe o planejamento tributário que deve ser feito para todas as empresas, seja ela MEI, seja ela ME ou EPP, deve ser feito o planejamento tributário, e o planejamento tributário ele é feito de forma legal, com o intuito de você ter a menor carga tributária possível, nada de ilegal. Então, eu digo assim, não existe mágica, não existe nada de anormal. O que existe é você entender o negócio do empresário e fazer com que garantir a ele que a empresa vai estar sendo tributada na menor alíquota possível. Então, é esse trabalho que a gente desenvolve, por isso que a gente precisa conhecer muito bem o negócio do cliente. E hoje, essa questão do empreendedor conhecer também vocês, enquanto escritório de contabilidade, entender como funciona o negócio do cliente, mas o cliente também entender como funciona a empresa e conseguir separar o que é pessoa física de pessoa jurídica. Isso também faz a diferença na hora aí de ter uma empresa com maior crescimento? Total. Isso faz uma diferença total. E é um erro muito básico, é um erro muito comum que os empresários cometem, e principalmente no início do negócio, eles acabam cometendo este erro. Eles acabam misturando as suas finanças pessoais com a finança da empresa. Então, parece óbvio, mas muitos empresários não fazem a abertura de uma conta da pessoa jurídica e acaba transacionando tudo na pessoa física. Com isso, ele gera vários problemas fiscais, porque a Receita Federal em algum momento pode identificar uma movimentação na sua conta pessoa física e aí pode colocar em malha e chamar o contribuinte para que explique o motivo daquelas transações estarem ocorrendo em sua pessoa física. E se o empresário não conseguir explicar o motivo daquelas transações, ele pode ser tributado em até 27,5%, que é a alíquota do imposto de renda. Então, o empresário, desde o início, ele já tem que ser muito bem orientado e tem que seguir essas orientações do seu contador. Então, a abertura de uma conta pessoa jurídica, essa separação faz total diferença. Com isso também, ele consegue enxergar, de fato, o que está tendo de resultado a empresa. Se ele começa a misturar, dificilmente ele vai ter uma visão clara de quanto ele está tendo de rendimento, quanto que ele está tendo de despesa que é da empresa, o quanto que ele está tendo de lucro. Isso se torna uma missão impossível de separar. Por isso que eu digo que isso já tem que ser feito desde o início. O empresário ele tem que ser educado a seguir este caminho, porque se ele for fazer essa mistura, realmente ele não vai ter a gestão do negócio. E é o que a gente acaba vendo muito, né? Muitas empresas lucrativas com caixa vermelho no final. Isso tem alguma explicação? Sim. Isso acontece muito por essa confusão da conta da pessoa física com da pessoa jurídica, mas existem outros fatores que também levam a isso. Então, assim, se puder dar um exemplo Com prático, certeza. o que acontece? O empresário ele precisa saber o lucro que ele está tendo, mas existe também um outro indicador, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, que a gente já entra numa área mais técnica, mas o empresário ele precisa entender pelo menos o básico disso. Então, uma coisa é ele ter lucro, outra coisa é ele ter caixa. Se uma pessoa vende um produto ou um serviço por R$100, por exemplo, e ele tem ali as despesas de R$60, a gente rapidamente chega numa conclusão que ele teve R$40 de lucro. Isso foi o lucro, tá fácil de enxergar. Mas, se a gente for olhar para o fluxo de caixa, esse empresário que vendeu
o produto ou o serviço por R$100, ele já teve um gasto, que aqui no nosso exemplo foi de R$60. E normalmente esses gastos ele paga à vista. Então ele tem que pagar o fornecedor, ele tem que pagar o aluguel, ele tem que pagar o empregado, certo? Então ele já desembolsou R$60. Mas os R$100 que foi o valor da venda, ele recebe às vezes parcelado em 10 vezes. Então aqui você consegue acompanhar. Ele já gastou R$60, ele já desembolsou R$60. Mas a primeira parcela ele vai receber daqui um mês e vai ser de R$10, no exemplo que nós estamos dando. Então aqui tem um desencontro de caixa. Ele gastou R$60 e ainda nem recebeu se ele vendeu a prazo. Então, ele teve um lucro, nós enxergamos, houve um lucro nisso, mas o fluxo de caixa dele está negativo. Então, isso sim leva uma empresa à falência. Esse é um dos sinais. Tem algum outro sinal que fala assim, acorda que a tua empresa está indo para o buraco? Sim. Um sinal é quando a gente olha para os indicadores, olha para os demonstrativos e consegue enxergar que, de fato, nem lucro ele está tendo. Na contabilidade, é muito sensível quando a gente enxerga que o empresário deixa de pagar os impostos. Isso já nos acende um alerta, porque a gente, quando participa de todo o planejamento do empresário, o imposto ele já está na composição de custo. Então, se ele vendeu, se ele faturou e se ele seguiu todo o planejamento, então, teoricamente, ele teria disponibilidade financeira para pagar os impostos. Se ele não pagou os impostos, algo de errado a gente consegue enxergar que existe ali. Ou ele está tendo um desencontro de caixa, ou o produto está mal precificado. Então, existe sim esses indicadores que é muito fácil da gente perceber. E essa talvez a gente pode pontuar como a diferença, uma sutil diferença, vamos dizer assim, entre aquele empresário que de fato só sobrevive, né, pelo seu negócio, daquele que decola, né? Sim. Como você bem falou, a consultoria, estar ali junto com o contador ajuda muito a pontuar esses dois fatores. Ou eu tô só sobrevivendo, né, naquela todo dia e também tô só decolando. Exato. Olha, a caminhada inicial do empreendedor, ela não é fácil. Empreendedor. Ela não é fácil, a gente sabe disso. No primeiro ano, o empresário, ele vai ter que trabalhar, às vezes, o triplo do que ele trabalharia em condições normais. Então, ele vai ter ali um investimento, não só financeiro, mas um investimento de tempo mesmo, né? Então, no início, ele vai ter que se dedicar ao negócio. Então, ele vai ter que, de alguma maneira, fazer aquele serviço, aquele produto dele ser vendido, ele vai ter que ter o lucro, ele vai ter que... a gente até brinca, né? Quando a gente está iniciando, a gente é o marketing, a gente é o comercial, a gente é o secretário, a gente faz tudo, né? Então, o início do empreendedorismo, ele de fato é bem puxado. Não dá para a gente romantizar e achar que vai ser tudo sempre só flores no caminho, né? Mas depois dos próximos anos, quando ele faz tudo certinho, a tendência é que só cresça. Exatamente. Então, depois que ele já passou por esse período, que a gente chama ali que é um período realmente um pouco mais desafiador, a tendência é que o negócio dele realmente decole, que ele não fique só na sobrevivência, certo? Então, nos primeiros meses, de fato, o empresário ele vai estar naquela ali de sobreviver, porque, como eu expliquei, realmente é um período mais desafiador. Mas a vida do empresário não é só sobreviver, lutar pela sobrevivência. Exatamente. Ele precisa decolar. E ele só vai conseguir com um parceiro que realmente vai conseguir auxiliar ele, vai conseguir conduzir, vai conseguir mostrar caminhos, vai fazer com que ele consiga uma redução tributária, né? Que ele converta isso em disponibilidade financeira no caixa da empresa. Então, o empresário no início ele vai lutar para sobreviver, mas ele tem sim que, em pouco tempo,
já estar decolando. E a diferença entre um e outro é que muitos empresários, eles acabam olhando muito para o presente, é muito imediatista. E acaba não fazendo esse planejamento pro futuro, entende? Então, a gente consegue também perceber isso. O empresário, quando ele já tem uma visão de futuro, que ele investe em treinamento, na equipe, na gestão do seu negócio, em sistema, esse cliente, ele tem um potencial muito maior de decolar e não ficar só naquela de sobreviver. Bom, a gente falou dos sinais de alguém, de um empreendedor, de um empresário que está caindo, né, que está indo para o vermelho. Mas trazendo para esse lado consultoria e trazendo para o lado que tanto eu, na minha profissão, quanto você na sua e com os seus clientes, obviamente, quer ver todo mundo crescendo, certo? Sim. Quais sinais a contabilidade chega para alguém e fala assim, Júlia, olha aqui, sua empresa está com os números excelentes, vamos sair do MEI? Vamos ir para uma empresa melhor? Isso também existe, principalmente se tratando dessa consultoria, Cláudio? Existe. E aí, existe que eu falo que é até uma grande pegadinha. O MEI é um excelente pontapé inicial. O MEI, ele realmente consegue abrir as portas para o empresário iniciar no empreendedorismo. Mas o MEI, por ele ter essa limitação de faturamento de R$81 mil por ano, o que nós já vivenciamos várias vezes na contabilidade, cliente que deixa para fazer o desenquadramento, ou seja, essa migração para um outro porte de empresa, quando ele já está faturando ali R$80 mil. E está no limite do já MEI. está no limite. Mas ele não sabe que quando ele extrapolar o limite do MEI, o governo vai cobrar imposto retroativo a todo o período do ano. Então, assim, precisa de uma contabilidade para auxiliar o empreendedor. Precisa de um contador parceiro que oriente ele nesse sentido, que diga para ele, olha, a sua empresa está com um faturamento legal, já vamos planejar o seu futuro? Já vamos fazer uma migração para um próximo nível? E aí apresentar ao empreendedor as possibilidades. O MEI, como eu disse, ele tem restrições em algumas atividades. E às vezes isso impede a pessoa em optar pelo MEI, que é o caso dessas profissões científicas: engenheiro, arquiteto, psicóloga, médico, administrador, contador. Então, todas essas profissões, elas não são permitidas ao MEI. Então, o MEI também tem essa restrição. E tudo isso é muito difícil uma pessoa comum que não é do segmento ter todo esse entendimento. Né? Mas quando ele tem um contador parceiro que ele senta, conversa, tira todas as suas dúvidas, ele aprofunda realmente na conversa com o contador, essas informações vão vir de forma muito tranquila e ele não vai ter dor de cabeça com o seu negócio. Quando você fala desse planejamento, ele é em quais sentidos? Além do planejamento, de repente, tributário. Cláudio, existe o planejamento, de repente, do RH, crescimento de empresa, contratação de funcionários. Isso tudo entra nesse pacote de planejamento? Sim, entra sim. Treinamento de equipe, a gestão financeira, a questão de aquisição de sistemas. Hoje a tecnologia está muito presente em qualquer tipo de negócio. E a gente percebe que os empresários que dão uma maior atenção a isso, um empresário que investe nisso, ele consegue de fato prosperar de forma mais segura, de forma mais sólida no seu negócio. Então isso é perceptível. E o contador, ele pode também auxiliar o empresário, não só no aspecto legal, no aspecto fiscal. Na nossa contabilidade, a gente tem assim uma satisfação muito grande em poder ajudar o empresário em outras situações. Por exemplo, a questão de recrutamento e seleção, para que o empresário consiga fazer uma contratação assertiva. A gente consegue também auxiliar ele indicando profissionais que possam dar treinamentos, profissionais que possam auxiliar ele em qualquer fase do seu negócio. E por a gente já ter
clientes em vários segmentos, é muito comum empresário precisar de uma pessoa para fazer o marketing da empresa. Nós temos na nossa carteira de cliente pessoas que faz o marketing. A gente indica aquele empresário Se torna uma roda ali de network, não são só clientes não por são, serem. Exatamente. Assim, a gente atende muito cliente também de fora do estado que pretende empreender aqui no estado de Mato Grosso. Então, a gente ajuda também na escolha, em localizar um imóvel que atenda as características, aquela demanda, né? Aí precisa de uma pessoa para fazer uma reforma. A gente tem uma empresa que faz reforma, a gente vai indicar. Então, assim, a gente faz essa conexão. É quase um escritório humanizado de Exatamente. contabilidade. Mas isso faz com que a gente crie com o empresário essa proximidade, né? E a gente consegue ajudar o cliente que está precisando de serviço e também consigo ajudar o meu outro cliente que está ali à disposição para prestar aquele serviço, entende? Então isso acontece muito. E eu acho que isso é fundamental para o empresário, que às vezes está começando e tem ali várias atribuições. E se o contador parceiro consegue auxiliar nessas situações, por que não ajudar? E talvez isso também aproxime o empresário do contador, né? Sim. Que para mim, eu falo assim, eu brinco que ele é um bicho de 7 cabeças, primeiro porque eu não gosto de número, né? Eu gosto de falar, de palavras, é diferente. Mas eu falo assim que isso ajuda a desmistificar muita coisa da contabilidade, ou seja, não é só pagar imposto, não é só fazer nota, existe todo um processo por trás, muitas vezes de bastidores, que só quem está lá vivendo isso é que entende, né? Vai muito além, vai muito além. Como eu disse aqui, nessa questão de a gente fazer essa conexão com outros empresários, a gente frequentemente orienta cliente, dá dicas de cliente, de expandir o negócio, de encontrar outras fontes de rendas. E um mercado que a gente enxerga assim, que isso é muito possível de acontecer, é o setor de licitações. Então, a gente estava até comentando, né, da questão de licitação. Então, existem empresas que atuam em um determinado segmento. Vou citar um aqui qualquer, comércio de peças de veículos. O governo está comprando peças de veículos todos os dias. Então, na nossa contabilidade, a gente tem a maior satisfação em chamar o cliente, marcar uma reunião e até a empresa apresentar para este cliente que ele tem outros mercados que ele pode explorar. E que a documentação dele também está correta, porque a licitação é outro bicho de 7 cabeças. A pessoa acha que é bicho de 7 cabeças. Então, mas é só o documento estar em ordem, os documentos estarem em ordem. Exatamente. Todo esse suporte também a gente dá para o cliente. O cliente que se planeja em participar de uma licitação, ele vai precisar da contabilidade em todo momento. Exatamente. Então, a gente incentiva os nossos clientes a buscar novos negócios, entende? Em alguns casos, a gente consegue, assim, a gente cria uma proximidade tão grande com o cliente que a gente consegue até mesmo mostrar para o cliente que determinado produto que ele está vendendo, de repente, não é vantajoso para ele. Determinado contrato que ele tem de prestação de serviço, de repente, não é legal, não faz sentido para ele. Recentemente, a gente teve uma conversa dessa com um de nossos clientes. Ele presta serviço para grandes empresas. E ele tinha um contrato que é um contrato muito grande, um contrato de um faturamento muito expressivo. Mas quando a gente olha para os números, a gente está vendo que ele está faturando muito, mas ele está gastando a mesma coisa. E está desprendendo uma energia gigantesca com aquilo. Em contrapartida, ele tem um outro contrato com uma empresa menor, super lucrativa. Então, qual é o sentido que faz ele manter um contrato de milhões, mas com despesas de milhões? Também, né? Então, não faz sentido. Ou seja, não é só ter um cliente, é ter um cliente que te dá, de fato, o lucro no final. Exatamente, porque no final, o lucro é o que vai importar para o empresário. E se ele está, de fato, desprendendo tempo, investindo dinheiro com sua equipe, e no final ele não está tendo lucro, não faz sentido. E neste exemplo que eu estou dando, a gente conseguiu sentar com o cliente, mostrar, e ele entendeu que, de fato,
aquele contrato para ele não era viável. Focou no outro contrato que era menor. Hoje ele tem uma lucratividade muito maior, trabalha metade do tempo, tem uma qualidade de vida muito melhor. Então, eu acho que a contabilidade pode sim ajudar o empresário em vários aspectos e não ficar restrito somente ali ao cumprimento das obrigações fiscais. Tá certo. Bom, a gente falou muito sobre essa parte mais empresarial, mais escritório, mas trazendo um pouco para a vida real do empregado agora, a gente ouve muito hoje assim, ele não quer me contratar CLT, ele quer que eu faça o PJ, né? A gente vê muito disso hoje em várias escalas, tanto em trabalhos menores, inferiores, questões salariais, como também em trabalhos um pouco maiores. Na prática, Cláudio, qual que é a diferença e quais os riscos dessa contratação não ser mais a tradicional CLT e ser sim um PJ, tanto para o empregado quanto para o empregador? Júlia, hoje, de fato, muitas empresas acabam optando por fazer a contratação de um PJ, de um prestador de serviço. E assim, a gente orienta muito os empresários sobre as vantagens e os riscos sobre a contratação de um profissional, um prestador de serviço na modalidade PJ. Hoje está muito popular o termo pejotização, que é o que o pessoal usa, né, para caracterizar isso. Então, a explicação, a orientação que a gente dá para os clientes, para que eles entendam de uma forma muito objetiva, é olhar para o serviço que vai ser prestado para identificar se ele se enquadra como um prestador de serviço ou se de fato ele é um empregado CLT. Então, se esse prestador de serviço ele tem autonomia, se ele não cumpre horário dentro da empresa, se ele pode prestar serviço para outras empresas, se ele atende essas características básicas, ok, é plenamente possível fazer a contratação como um prestador de serviço. Mas se ao contrário, essa pessoa que ele está contratando cumpre horário dentro da empresa, ele obedece ordens diretamente da empresa, está todo dia cumprindo horário, usa o uniforme da empresa, atende todas as regras, ele não tem autonomia nenhuma, ele não pode decidir aonde trabalhar, que dia trabalhar, ele não tem autonomia sobre o trabalho. Então, ele já não se caracteriza como um prestador de serviço. Isso é um empregado CLT. Então, pejotizado. Exato. Então, assim, para os nossos clientes, a gente já faz essa avaliação. Se de fato é um prestador de serviço, ok, o PJ é muito interessante. Mas se não, se ele vai trabalhar dentro da empresa com todas as características de um empregado, a nossa orientação é que faça o registro CLT. E se mesmo assim ele assume o risco e contrata como pessoa jurídica, ele futuramente pode ter problemas em uma fiscalização trabalhista, ou então quando aquela pessoa sai e entra com ação trabalhista e pede ali o reconhecimento do vínculo empregatício. E quando acontece isso, é muito difícil para o empresário conseguir provar que aquela pessoa era um prestador de serviço e não um empregado CLT. Se ele tinha todas as características de um empregado, então dificilmente o empresário vai conseguir se livrar dessa ação trabalhista. Mas o problema ele começa até antes mesmo da ação chegar. Quando encerra a prestação de serviço, a reclamação já começa ali. O prestador, teoricamente, prestador de serviço, quer receber férias, quer receber 13º, quer receber FGTS, às vezes seguro-desemprego. Então, isso de fato tem que ser muito bem avaliado pelo empresário. E o empresário também tem que fazer uma avaliação do regime tributário da empresa. Se é uma empresa do Simples Nacional, onde não paga o INSS da parte patronal, eu costumo dizer que o valor que ele vai ter de despesa com este empregado por ter o registro é muito pequeno em relação ao risco que ele vai correr em não ter esse empregado registrado. Então, dependendo do regime tributário da empresa,
acaba sendo mais viável ele contratar como CLT, porque ele vai garantir todos os direitos trabalhistas daquele empregado e ele não vai correr tanto risco, porque ele vai ter aquele empregado registrado. Então, essa avaliação, de novo, passa ali pela orientação de um contador que vai fazer toda essa análise que a gente está conversando aqui para chegar numa melhor decisão. E eu sempre digo, a decisão final é do cliente. A gente dá toda a orientação, todo esclarecimento e a decisão final é do cliente. A gente não vai impor, a gente não vai obrigar o empresário a seguir aquilo que a gente está orientando. A gente pede que ele siga, mas se ele optar pelo risco, ok, isso é uma decisão do empresário. Essa decisão foi sua, que fique bem claro. Bem claro. Bom, você falou da mira na questão da fiscalização trabalhista, né? E o pessoal tem muito medo do símbolo da Receita Federal, do né? leão. Chegou do leãozinho. Da malha. Exatamente. Bom, a gente já está caminhando para um tempo voltar a fazer toda aquela questão da malha fina de novo, para não cair na malha fina, né? Então, o que a gente pode pontuar nesse contexto para não cair na fiscalização, por exemplo, de uma Receita Federal na nossa empresa, Cláudio? Hoje, o maior número de empresas que cai em malha fiscal é por omissão de receita. O maior número, sem sombra de dúvida, de pessoas jurídicas e físicas que caem na malha é por omissão de receita. Então, para evitar que caia na malha, o empresário ou até mesmo a pessoa física tem que, de fato, declarar os seus rendimentos. Ela não declarando, a Receita Federal tem meios de verificar o rendimento que aquela pessoa física ou pessoa jurídica obteve. E a Receita Federal faz isso hoje com uma maestria gigantesca. Tem todos os nossos dados. Todos os dados. A declaração de imposto de renda da pessoa física, hoje, é basicamente uma confirmação daquilo que a Receita Federal já tem na base dela. A Receita Federal já sabe todas as suas fontes pagadoras, ela sabe as despesas dedutíveis, mas ela te dá a oportunidade de você olhar para aquilo, confessar aquilo, ou então, se tiver algo que você deva fazer o ajuste, você entra lá e faz o ajuste. Mas hoje a Receita Federal ela tem esse mecanismo de realmente verificar. E falando especificamente da pessoa jurídica, muitas empresas ainda sonegam impostos omitindo a receita. Então, ela deixa de emitir nota fiscal, ela deixa de emitir cupom fiscal, mas ela transaciona o recebimento através de maquininha de cartão de crédito, ela recebe via conta, via Pix, via boleto, e todas essas transações é declarada para a Receita Federal. Então, a gente está caminhando para um momento que a Receita Federal não vai deixar passar mais nenhum tipo de transação sem que a pessoa recolha o devido imposto. Então, para responder objetivamente, hoje, para evitar malha fina, o empresário ou a pessoa física teria que declarar todos os seus rendimentos, recolher todos os impostos, mas aqui também tem um ponto, recolher de forma correta, de forma devida. Então, o que a gente também percebe é que existem muitos empresários que recolhem imposto, pagam imposto muito mais do que o devido, por falta de conhecimento, por talvez uma orientação que ele teve equivocada. Então, a gente sempre orienta os clientes a fazer o pagamento dos impostos, mas que faça isso de forma assertiva, para que ele não pague mais do que o devido e nem menos também que o devido. Não dá nem para falar de truque, né? Aqui eu coloquei assim algum truque legal que pode reduzir drasticamente essa conta de impostos. Então, na verdade, não seria nenhum truque, seria entender do seu negócio e ter um bom diálogo com o seu contador. Exatamente. E pegar contadores também de áreas, isso também faz diferença na contabilidade? Faz total diferença. Um contador que é especialista no seu segmento, com certeza vai ter muito mais propriedade para te orientar. Então, isso faz sim total diferença.
O empresário, como eu disse, a Receita Federal ela está apertando o cerco, então ela tem mecanismo de verificar todas as receitas auferidas. Então, a sonegação, a gente entende que não é um bom caminho a ser seguido. O que o empresário tem que sempre procurar fazer é um planejamento tributário, para que ele garanta uma menor carga tributária, mas que esteja dentro da legalidade. E esse planejamento, como você falou lá atrás, quando ele começa a ver a empresa crescendo, os lucros aparecendo, e ele fala, opa, agora então é a hora de eu... Desde a abertura da empresa, tem que ser muito bem pensado a forma com que a empresa vai ser tributada. E ainda assim, depois disso decidido lá no início, a gente sempre faz uma revisão tributária com os clientes, entendendo cada momento que ele está vivendo. Hoje, no Brasil, existem 3 tipos principais de tributação, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E nós precisamos identificar qual é o momento que aquele empresário está vivendo, qual é o momento que aquele negócio está. O Simples Nacional é o mais indicado ou é o presumido? Talvez a gente vá para o real. Então, essa análise, esse planejamento precisa ser feito. De forma prática, você conseguiria explicar rapidamente qual que é a diferença dos 3 aí para quem está em casa nos assistindo? Consigo. O Simples Nacional, ele normalmente é o mais indicado para quem está iniciando. Ele acaba sendo o mais indicado. Mas existem alguns tipos de empresa que a margem de lucro ela é muito alta. Então, o empresário consegue ter um lucro muito grande no produto ou no serviço. E aí vem a figura do lucro presumido, onde a Receita Federal ela já tem a presunção do lucro que você vai obter. Por exemplo, indústria e comércio, a Receita Federal entende que o lucro presumido é de 8%. Então, ela vai cobrar 8%. Considerar que você teve um lucro presumido de 8%. Se é serviço, ela entende que você tem um lucro presumido de 32%. Então, ela vai te cobrar nessa base de 32%. Sim. Então, dependendo do negócio, se a margem de lucro é muito alta, talvez o lucro presumido faça mais sentido do que o Simples Nacional. Mas nós também temos a tributação pelo lucro real. E é bem sugestivo, como o nome já diz, o lucro é sobre, o imposto é sobre o seu lucro real, de fato. É uma tributação muito mais complexa, a gente vai apurar todas as receitas, todas as despesas dedutíveis. Então, normalmente isso é aplicado para empresas de grande porte, mas também é um regime tributário muito indicado para uma empresa que está no início de suas operações, mas que ela, como eu já até disse lá no início, os primeiros anos realmente é mais desafiador. Então, em alguns casos, a empresa trabalha os primeiros anos no prejuízo. Então, talvez o lucro real para ela seja mais vantajoso, porque se ele não está tendo lucro, então entende-se que a carga tributária dele também tem que acompanhar esse momento que ele está vivendo. Então, nós temos o Simples Nacional, que é indicado para pequenas empresas, com faturamento até 4.800.000, o lucro presumido para as empresas que têm uma margem de lucro um pouco maior e o lucro real para as empresas que têm uma margem de lucro muito baixa. E o lucro real também ele acaba sendo obrigatório para alguns tipos de segmento, por exemplo, banco, factory ou empresas que faturam acima de 78 milhões, obrigatoriamente tem que ser tributada pelo lucro real. Então, isso de fato tem que ser muito bem explicado ao empresário. Ele tem que aprofundar realmente com a sua contabilidade para entender qual é o melhor regime tributário para o seu negócio. Até porque a gente está falando de empresas que estão abrindo e que estão funcionando, mas também tem que pontuar, que eu acredito que é muito importante, que empresas, quando fecham as portas, elas também têm gastos, né? Isso também, e às vezes, dependendo da situação do cenário, esse gasto pode ser bem elevado ali, pode doer bastante no bolso desse empresário. Muito, muito.
No início da nossa conversa, eu até falei que quando a gente vai conversar com um empresário, a gente tenta esclarecer todas as dúvidas, a gente deixa o empresário muito ciente do que ele está fazendo, porque ele inicia a empresa já com várias obrigações, é um investimento, e se ele em algum momento tiver algum problema com a sua empresa, com impostos, com o empregado, e se ele infelizmente vier a fechar a empresa, ele ainda assim fica com um passivo tributário, um passivo trabalhista, ele fica com aquele CNPJ pendente que ele precisa regularizar. Então, empresário nenhum vai iniciar um negócio pensando em fechar, pensando em não dar certo. Então, para isso, ele tem que, de fato, se planejar, olhar todos os cenários. Os empresários que também conseguem ter o maior índice de sucesso, eles, de alguma maneira, fazem uma reserva de emergência para a sua pessoa física e para a sua pessoa jurídica. Então, é muito importante que os empresários também tenham essa educação financeira, que o empresário consiga lidar com as adversidades. O momento que a empresa dele estiver com algum tipo de dificuldade, ele tem que ter uma reserva para socorrer a empresa. E ele também precisa ter uma reserva para socorrer a sua pessoa física. Já pensando aqui que o empresário conseguiu distinguir a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. E Cláudio, você falou dessa questão do cenário, entender o cenário, indo para esse lado um pouco contabilidade política. Como é que você vê hoje esse mercado das empresas? Elas estão investindo, existem aqueles dois extremos, sem falar de política de direita e esquerda, mas assim, existem aqui, o Brasil está quebrando, o Brasil vai quebrar, as empresas não querem investir, o empresário não quer comprar mais. Na prática, com um escritório de contabilidade, com mais de 10 anos, são 15 anos trabalhando com isso, como é que você vê esse cenário no nosso país baseado nos teus clientes? Na contabilidade, nós somos o termômetro da economia. Exatamente. A gente consegue, de fato, observar quando a economia vai bem, quando a economia está passando por alguma dificuldade. E isso é muito sensível, a gente percebe. A gente olha para os indicadores, a gente olha para o faturamento, a gente consegue perceber quando o mercado não está legal, acontece ali uma queda no faturamento. Nós atendemos muitas empresas dos shoppings, então os shoppings eles são muito afetados quando a economia não vai bem. E Mato Grosso, por ser fortemente dependente do agronegócio, quando o agronegócio não vai bem, o comércio sente muito. Então, a gente, de fato, consegue perceber todas essas nuances aí do mercado. E o que você pode falar desse cenário nosso hoje? De fato, está andando, está conseguindo? Então, apesar de todas as dificuldades, todas as notícias que não negativas, são tão positivas que vêm saindo, a gente acabou percebendo assim que houve uma reação já agora a partir de agosto. Mas se a gente for fazer uma análise assim dos meses de abril até julho, foi um período bem desafiador. Muitos empresários tiveram realmente dificuldade. E às vezes, só o fato do empresário estar apreensivo, ele já deixa de fazer investimentos, ele deixa de contratar. Então, ele realmente tira o pé do acelerador. Né? Ele segura. Quando ele segura os investimentos, o reflexo é imediato. O reflexo é imediato. Então, se ele para de investir, ele para de injetar dinheiro no mercado. E aí você começa a ver o mercado com dificuldade. Até mesmo o governo sente essa dificuldade, esse momento que os empresários estão passando, porque tem queda nas arrecadações e às vezes começa a cortar alguns tipos de gasto, deixa de contratar empresas que prestam serviço para o governo. Nós atendemos muitos clientes que
através de licitação, atende o governo de alguma maneira. Então a gente começa a perceber que o governo deixou de licitar, o governo atrasa pagamento, e isso normalmente acontece nesses momentos de dificuldade. Então, isso é muito perceptível dentro da contabilidade. Olha, a gente está conversando aqui, já foi quase 1 hora de conversa, viu? Nossa, passou rápido. Passou rápido demais. Bom, é um assunto que, para mais de metro, como diz o ditado, quero você mais vezes aqui no Sem Roteiro para a gente conversar. Mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para esse empreendedor, para esse empresário, para quem está querendo começar um negócio, sair de repente de ser empregado para ter o próprio negócio. Que conselho, Cláudio, nesses mais de 15 anos aí como contador, você acha que falei assim, esse conselho vai fazer a diferença na vida da empresa, na vida financeira da empresa dessa pessoa? Qual seria? Pedir para você olhar lá para aquela câmera, falar no fundo dos olhos dessa pessoa. Legal. O meu conselho é encontrar um parceiro na contabilidade, principalmente, que possa dar toda a orientação, que possa fazer todo o planejamento e que, de fato, caminhe junto com o empresário, porque nós sabemos de toda a dificuldade, todo o desafio que o empresário vive. Então, sem uma contabilidade consultiva, de fato, qualquer empreendedor terá muita dificuldade. Então, meu conselho é este: encontre um parceiro contábil que, de fato, caminhe juntamente com o empresário, que possa conduzir neste caminho do empreendedorismo. E também começar a ter a visão de que o contador, que o escritório de contabilidade não é só o escritório que faz a sua nota, que você liga e pede, né? Faz a nota para mim pro dia tal. É o escritório que, como a gente falou antes, humaniza também, de alguma forma ali, te auxilia, te ajuda a crescer, te ajuda a segurar. Sim. Isso acredito que faz toda a diferença. Exatamente. O empresário tem que desmistificar isso, parar de ver a contabilidade como um bicho de 7 cabeças e passar a ter o contador como um parceiro estratégico. Porque eu tenho certeza que o empresário que inicia o seu negócio com uma orientação devida, com um planejamento, com essa assessoria próxima, ele tem um maior índice de sucesso. Muito obrigada, Cláudio. O Sem Roteiro de hoje conversou com o contador Cláudio Marques, ele que tem mais de 15 anos de contabilidade. Não sei como é que a sua cabeça não tá assim de número. Cláudio, muito obrigada por estar aqui no Sem Roteiro, por aceitar o nosso convite de vir aqui falar um pouco de contabilidade. Já fica o convite aí para próximas entrevistas para a gente falar de outros assuntos aí relacionados à contabilidade. Foi um prazer receber você, receber sua esposa. Beijo! E para você que está em casa, muito obrigada por acompanhar o Sem Roteiro e a gente volta na próxima quinta-feira. Até mais!